No vídeo passado eu comecei essa série de 2 vídeos sobre as outras técnicas e ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. Já havia feito um vídeo sobre as principais técnicas da TCC há um tempo e como percebi que é um tema que vocês procuram bastante, eu resolvi complementar com esses 2 vídeos. Se você não conferiu os vídeos anteriores, você pode conferir-os nos cards aqui em cima ou na descrição. Nesse vídeo eu vou falar então sobre algumas ferramentas que nós usamos na terapia cognitivo-comportamental que são fundamentais para um tratamento mais eficaz e outras que podem ajudar bastante também no processo terapêutico. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal, clique no sininho ao lado também para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. E se você gosta do nosso conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para nos ajudar. Conheça também o nosso podcast nas melhores plataformas de podcast, psicólogo Diego Falco, e entre em nossa lista do WhatsApp e canal do Telegram. Você encontra um link para tudo isso na descrição. Bom, nos vídeos anteriores eu já falei sobre o questionamento socrático, cartões de enfrentamento, experimentos comportamentais, psicoeducação, dramatizações, treinos de habilidades sociais, aceitação e outras técnicas muito importantes da terapia cognitivo-comportamental. Aqui eu quero sair um pouco das técnicas da TCC para entrar em algumas ferramentas que nós usamos ou podemos usar para a melhora dos sintomas, para o desafio dos pensamentos e como consequência a melhora do transtorno e dificuldade do paciente. Importante falar que algumas das ferramentas que eu vou falar aqui, você pode encontrar um link na descrição para que você use com os seus clientes ou treine com você mesmo. A primeira ferramenta que eu quero falar é sobre a lista de dificuldades e metas. Essa ferramenta é utilizada logo no começo da terapia e pode parecer que não possui tanto significado além de se colocar no papel os objetivos, por exemplo, da terapia. Só que na realidade, a lista de dificuldades e metas pode ser uma intervenção muito importante nos mais variados casos. Com ela, nós conseguimos ajudar o cliente a perceber o que está de errado em sua vida, o que ele poderia acrescentar de positivo em sua vida, o que ele poderia tirar também de negativo em sua vida, quais os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e também o que impede ele de alcançar esses objetivos. Pode parecer algo estranho, mas muitos pacientes não possuem objetivos concretos. Eles possuem uma ideia do que querem atingir, mas muitas vezes essas ideias são um pouco fantasiosas e assim muito distante da realidade. Com a lista de dificuldades e metas, nós conseguimos trazer o paciente para a realidade, ajudá-lo a pensar mais no micro ao invés do macro e assim diminuir a sua angústia. Isso acontece porque quando nós temos uma visão lá na frente muito macro, muito grande, fica muito mais difícil de nós tomarmos uma ação, de nós agirmos. Quando nós focamos no pico da montanha, nós podemos nos sentir muito insignificante perante aí a grandeza dessa montanha. E nós ficamos paralisados sem saber como começar. Quando voltamos o foco para o presente, para o alcançável e os passos que devem ser tomados para alcançar a primeira parte ali daquela montanha, por exemplo, a nossa meta se torna muito mais realista para nós mesmos e nós conseguimos agir mais facilmente. Além de conseguirmos colocar as metas do paciente em algo tangível e atingível, quando falamos sobre as dificuldades, ele pode perceber coisas que nunca havia percebido que o impedem de fazer o que precisa ser feito. Então, a lista de dificuldades e metas funciona como uma ferramenta importante para que o paciente veja que seus problemas podem ser superados. Dependendo do caso, isso já é algo que causa uma melhora significativa nos sintomas dele e na sua motivação com a terapia. A segunda ferramenta que eu acredito que todos os terapeutas cognitivos usam, ou pelo menos tentam utilizar com seus pacientes, seus clientes, é o registro de pensamento disfuncional, ou RPD. Com esse registro, nós podemos fazer a primeira parte da chamada reestruturação cognitiva do paciente. Como sempre comento, um dos objetivos da TCC é ajudar o paciente, cliente, a identificar, a avaliar e a responder os seus pensamentos disfuncionais. Esse registro ajuda então na parte da identificação dos pensamentos e também dos comportamentos de segurança que ele possui que mantém ou pioram o seu problema ou seu transtorno. Apesar de sabermos mais ou menos o que se passa na nossa cabeça toda hora, nós podemos ter muita dificuldade de identificar de maneira clara o que estávamos pensando em determinada situação. É muito mais fácil nós percebermos uma mudança emocional em nossas sensações físicas ou em nosso comportamento, ao invés de percebermos um pensamento disfuncional.
O registro de pensamentos disfuncionais, então, ajuda justamente com isso. Nós aconselhamos o cliente a perceber durante a sua semana uma alteração emocional significativa e a utilizar o registro para conseguir identificar os seus pensamentos disfuncionais, porque quando a emoção está ali mais intensa é muito mais fácil. No registro de pensamento, ele vai colocar então a situação que ele está passando ou passou, o que ele pensou sobre essa situação, o que aquele pensamento diz sobre ele, que isso pode nos dar às vezes já uma crença, qual também emoção foi gerada pelo pensamento, as reações fisiológicas que ele teve e o que ele fez depois de ter tido o pensamento disfuncional. Esse comportamento pode ser, na realidade, um comportamento de segurança, uma estratégia compensatória que só mantém o paciente no problema. Isso pode ajudar a gente a ter mais informação ainda. Além de fazer o registro em uma folha de papel já preparada, o cliente pode fazer esse registro em qualquer papel, num bloco de notas, às vezes no celular, ou até mesmo utilizar um aplicativo próprio para isso. O Cogni, por exemplo, é um aplicativo que pode ajudar o paciente que não gosta de colocar no papel e quer ter um espaço ali, às vezes no celular, só para isso. Quando começamos a identificar os nossos pensamentos, nós podemos começar a perceber que eles são disfuncionais. Quando entendemos isso, uma boa ferramenta para acrescentar nesses casos são as distorções cognitivas. O que eu gosto de fazer é uma psicoeducação sobre as distorções cognitivas e apresentá-las ao paciente. Junto com ele em sessão ou de tarefa de casa, nós podemos identificar quais distorções ele possui ou consegue identificar como mais comuns em seus pensamentos. A ideia aqui é que o paciente tenha uma ferramenta a mais para distanciá-lo dos seus pensamentos, principalmente dos pensamentos disfuncionais. Quando nós conseguimos essa distância, os pensamentos tendem a se enfraquecerem e não nos causarem também grande sofrimento ou prejuízos. Essa distância nos ajuda a olhar as coisas com maior racionalidade e a conversar com os nossos pensamentos com uma maior suspeita e racionalidade, como eu já falei. Suspeita de que talvez eles não estejam falando a verdade ou pelo menos não toda a verdade. Para ajudar o paciente a treinar a identificação de suas distorções cognitivas, podemos acrescentá-las ao registro de pensamento disfuncional. Eu gosto desse registro diferenciado, pois já inclui um questionamento e uma resposta mais funcional a ser testada. Toda vez que o paciente identifica então seus pensamentos disfuncionais, ele pode se perguntar se esse pensamento não é uma distorção. Se for ao dar um nome para essa distorção, como por exemplo, esse pensamento é uma catastrofização, nós conseguimos começar a duvidar de sua veracidade e assim fica mais fácil de desafiar esse pensamento e de responder esses pensamentos. Outras ferramentas muito utilizadas na terapia cognitivo-comportamental são os inventários de avaliação do humor. Os mais comuns de se utilizar são os inventários Beck. Costumamos utilizar, por exemplo, o inventário Beck de ansiedade para quê? Para avaliar quais sintomas o paciente apresenta da ansiedade e qual o nível dos seus sintomas também, e também a sua ansiedade como um todo. Nós usamos também o inventário Beck de depressão para avaliar a presença de pensamentos e comportamentos relacionados à depressão e o nível também, de uma maneira geral, de depressão que o paciente apresenta. Nesse inventário nós podemos descobrir também a presença de pensamentos suicidas e a sua visão do futuro. O outro inventário de Beck que nós utilizamos é o de desesperança. Esse inventário nos ajuda a ter uma ideia de como está a visão do paciente sobre o futuro. Essa visão sobre o futuro pode demonstrar o que ele pensa sobre si mesmo e se está em um estado mais depressivo. Infelizmente, na data da gravação desse vídeo no Brasil, os inventários estão como desfavoráveis. Isso significa que se formos utilizarmos, podemos estar quebrando nosso código de ética. É uma coisa meio estúpida do nosso querido conselho, mas é como é. Mesmo assim, há diversos inventários que nós podemos utilizar que estão presentes nos mais variados livros sobre a terapia cognitivo-comportamental. O livro A Mente Vencendo o Humor, por exemplo, apresenta 2 questionários que podem ajudar na avaliação da depressão e da ansiedade do paciente. Caso não tenha nenhum questionário, uma simples pergunta de como o paciente está se sentindo na semana, às vezes, por exemplo, de 0 a 10, já ajuda bastante, sendo 0 nada daquela emoção e 10 tendo o máximo daquela emoção que ele já sentiu na vida. Essas ferramentas são interessantes para demonstrar para o paciente como as situações da sua vida afetam o seu humor e também como está sendo o seu tratamento. Se fazermos, por exemplo, um gráfico com os resultados semanais da avaliação de humor, nós podemos ver aumentos significativos em semanas que aconteceram eventos específicos que ele nem havia percebido, ou podemos ver uma queda gradual também que demonstra a eficácia das estratégias e do tratamento. Isso ajuda o cliente a ter mais confiança nas estratégias e a se motivar ainda mais.
Comenta aí embaixo se você já conhecia essas ferramentas e também, se possível, comenta alguma ferramenta que você acha bacana de ser utilizada no trabalho terapêutico. Lembrando que as ferramentas que eu discuti aqui, as que são possíveis, estão disponíveis em um link na descrição. Além da reestruturação cognitiva, a resolução de problemas é algo que buscamos muito na terapia cognitivo-comportamental. Nós podemos fazê-las através das mais diversas estratégias para ajudar o paciente a resolver os seus problemas. Mas há uma ferramenta bem simples e prática que pode ajudar na resolução de diversos problemas listados pelo paciente. Quando não sabemos lidar com os nossos problemas, acabamos por nos preocuparmos demais com eles e isso acaba afetando o nosso humor. Afeta também o nosso comportamento e pode causar grande estresse. Pode ser útil saber como lidar com um problema de uma maneira estruturada e é justamente isso que essa ferramenta nos permite. Com essa ferramenta nós ajudamos o paciente a identificar o problema que ele está tendo, colocá-lo em palavras e ser o mais específico possível. Depois de identificado o problema, nós buscamos quais são as consequências de não resolver o problema e quais os benefícios de resolver o problema. Com isso, conseguimos uma maior estimulação, uma maior motivação para a resolução do problema. Com a motivação necessária, nós fazemos um brainstorming de soluções possíveis para aquilo. Não importa aqui quão besta pareça a solução, a ideia é deixar a mente livre para pensar em todas as ideias possíveis, ou pelo menos aparentemente possíveis. Para ajudar, o cliente pode se perguntar como ele resolveu, ou se ele já resolveu esse problema no passado, como ele gostaria que o problema fosse resolvido e também estimulá-lo às vezes a perguntar para os seus amigos e familiares por algumas ideias diferentes que às vezes ele não pensou. Quando temos diversas ideias colocadas, nós entramos no processo de escolher a melhor solução. Ajudamos o cliente a refletir sobre cada solução que ele escreveu e a escolher a melhor solução. Ele pode pensar em vantagens e desvantagens de cada ideia e decidir aí qual é a melhor. Ele pode até mesmo usar mais de uma ideia. Depois desse passo, é hora de planejar e colocar em prática a solução selecionada. Para fazer isso, nós ajudamos o cliente a quebrar a solução e pensar em passos que ele precisa tomar. Isso vai ajudar a colocar a solução em prática. É muito importante que os passos sejam claros e que sejam coisas possíveis. Colocamos então a estratégia em ação e analisamos o resultado na próxima sessão. Essa ferramenta pode ser utilizada quantas vezes for necessário, até que o cliente consiga aprender os passos de cabeça, dessa ferramenta e aprender a resolver mais facilmente os seus problemas. Quem conhece a terapia cognitivo-comportamental sabe que a gente adora listas. Uma das listas mais utilizadas pelos profissionais de TCC é a lista de vantagens e desvantagens. Essa lista pode nos ajudar de diversas maneiras. A principal maneira que acaba utilizando essa lista é como um motivador para a alteração de um comportamento disfuncional. Fazer uma lista e colocar todas as desvantagens de continuar agindo de maneira disfuncional e todas as vantagens de mudar de comportamento pode mostrar para o paciente como a mudança pode ser necessária ou muito benéfica. A ideia aqui é que ele leia frequentemente para que se lembre sempre do porquê ele está fazendo o que está fazendo. A segunda maneira que utilizo a lista de vantagens e desvantagens é de descobrir os pensamentos disfuncionais que mantêm o paciente em um comportamento bem disfuncional. Em um primeiro momento, quando nós perguntamos aos pacientes se há alguma vantagem de ter um comportamento disfuncional, a maioria deles fala que não há nenhuma vantagem. Nossa, eu só perco coisas com isso. Só que conforme nós vamos montando a lista e vamos questionando, começam a surgir então algumas vantagens. Essas vantagens são os reais motivos do paciente estar fazendo o que ele está fazendo e são pontos importantíssimos que nós precisamos trabalhar se buscamos a mudança do paciente. Podemos identificar, por exemplo, que o paciente bebe demais porque a bebida o deixa às vezes mais solto ou porque as pessoas gostam, que ele fique mais solto. Ter essa informação nos ajuda a desafiar esses pensamentos e a responder esses pensamentos, para que uma próxima vez ele consiga evitar o seu comportamento disfuncional. A última ferramenta que eu vou falar hoje é a lista de atividades prazerosas. Muitas pessoas possuem uma dificuldade muito grande de descobrir um hobby, um lazer, uma atividade que as ajudem a relaxar. Essa lista nos dá uma gama enorme de atividades que o cliente nunca havia pensado antes ou que ele sempre quis fazer, mas às vezes esqueceu que gostava ou qualquer coisa assim.
Ao mesmo tempo, quando ele vê as diversas atividades que podem dar prazer para ele, ele pode começar a pensar sozinho em atividades que ele acredita que lhe darão prazer, mas que não estão na lista. Junto com o paciente, pegamos então a lista e vamos imaginando o quanto de prazer o cliente sentiria com cada atividade e com qual frequência ele precisaria fazer tal atividade para ter às vezes algum prazer. Depois que conseguimos selecionar algumas atividades, vemos sobre a possibilidade de colocá-las em prática. Se necessário, podemos utilizar a ferramenta da resolução de problemas e a lista de vantagens e desvantagens para criar motivação e resolver os possíveis obstáculos que podem impedir o paciente de realizar aquela atividade. Fico por aqui com esse vídeo sobre as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental que auxiliam muito no processo terapêutico. E se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre as técnicas, você pode conferir os dois em uma playlist aqui nos cards e também na descrição. Se você é estudante de psicologia ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o nosso e-book gratuito Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Faça parte também da nossa comunidade no Instagram, Terapia Cognitiva Online, e acesse também nosso site terapiacognitivaonline.com. Descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se quiser conhecer algumas técnicas da TCC para lidar com estresse e burnout, baixe o nosso e-book gratuito também, o link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo e também comente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.